Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 4 de março. Dia seguinte, a excelente vitória do Glorioso por 4-2 para cima do Fluminense no Maracanã. Semaninha, portanto, começando leve, todo mundo feliz e já naquela expectativa maravilhosa e positiva para quarta-feira. Copa Libertadores, primeiro confronto diante da equipe do Red Bull Bragantino para decidir quem vai alcançar a fase de grupos. Naturalmente, o jogo de quarta-feira é super importante, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, mas temos ainda tópicos a abordar sobre esse clássico, declarações do Fábio Matias, declaração do Marlon Freitas, vamos falar aqui também sobre as atuações, né? Vamos passar jogador a jogador para saber quem aproveitou a oportunidade, quem não mandou tão bem assim. Tudo isso nesse vídeo, só que antes de mais nada, Fogão, te peço por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. Já estamos buscando agora os 41.800 e ainda essa semana, quem sabe até quinta-feira, estaremos com 42 mil inscritos. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá. Sempre lembrando, nessa segunda-feira são 4 conteúdos aqui no canal. Tem esse Radar Alvinegro, tem aqueles shorts, aquele vídeo curto às 11 da manhã, 1h05 da tarde, live aqui da hora do almoço, tradicional já, e depois às 18 horas, Radar Alvinegro, segunda edição. Então inscreva-se, deixa o like, compartilha esse conteúdo, que ajuda pra caramba no desenvolvimento do nosso trabalho. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre as atuações de cada atleta do Glorioso nesse clássico diante da equipe do Fluminense. Um clássico que ajuda demais na reconexão time-torcida. Vou falar para você uma questão que eu estava comentando com o Ricardo assim que a gente terminou a nossa live pós-jogo, né, na noite desse domingo. Se o confronto tivesse terminado 2-0 Botafogo, teria sido muito bacana. O Botafogo começou o jogo muito bem, até os 25 minutos ali, quando teve parada técnica. A gente já estava vencendo por 2-0, tudo isso muito legal. Só que a forma como o jogo se desenrolou depois, na minha opinião, cara, não tinha roteiro melhor para a gente poder realmente reconectar time e torcida e acender aquela fogueira que vai fazer o torcedor botafoguense querer estar presente no estádio Newton Santos nessa quarta-feira. Tenho certeza absoluta que vai estar com casa mais do que cheia. Espero que com todos os ingressos esgotados, espero de verdade, porque é o momento da gente, enquanto torcedor, também reagir. A gente cobra a reação do time do Botafogo e tudo mais, né? Mas nós, torcedores, também temos que reagir. E vou falar para vocês, aquela cena final do time do Botafogo ensandecido, comemorando o gol do Emerson Urso, e o torcedor botafoguense na arquibancada do Maracanã, descendo, pulando as cadeiras para poder chegar ali no alambrado e, de certa maneira, comemorar com os jogadores, porque tinha aquela grade separando, né? Acho uma bobagem do cacete aquela grade, sinceramente, mas os caras colocam grade pra caramba para afastar, né? Os jogadores do alambrado, enfim. Mas aquela cena foi absolutamente maravilhosa, maravilhosa, porque aquilo mostra essa conexão time-torcida, cara. E como é importante essa conexão, sabe? Foi uma cena emblemática, uma cena que a gente vai lembrar durante algum tempo, podendo apontar. Lembra daquele jogo contra o Fluminense, logo depois daquela goleada sensacional diante do Aurora? Pois é. Naquele jogo, a maneira como aquele clássico se desenrolou, aquilo ali foi essencial. É claro que isso aqui que eu estou falando está muito relacionado aos próximos resultados, né? Você conseguir a classificação para a fase de grupos diante da equipe do Red Bull Bragantino, mas é uma cena para a gente lembrar. Certamente é uma cena para a gente lembrar. É verdade, a gente está fora da semifinal do Campeonato Carioca, vamos jogar a semifinal de Taça Rio novamente, e eu acho um saco isso. O Botafogo tinha que ter classificado para a semifinal do Campeonato Estadual. 4 grandes, 4 vagas, 11 rodadas, mesmo com reservas, o Botafogo tinha essa obrigação. E eu jamais vou falar o contrário aqui no canal. Jamais vou normalizar o Botafogo ficar de fora da semifinal do Campeonato Estadual. Não dá, na minha opinião. Mas aconteceu, então vamos em frente. Eu espero de verdade que para a próxima temporada isso não aconteça. Porque, repito, com reservas, o Botafogo consegue classificar num campeonato que você disputa contra equipes de 4ª divisão ou mesmo sem divisão. Apenas o Volta Redonda é de 3ª divisão.
Então, realmente, eu espero que para 2025 a gente avance e dispute a semifinal do Campeonato Carioca. Mas, olhando para o agora, cara, que momento importante. Que momento para virar essa chave. E, ó, por falar em virada de chave, quero trazer aqui a primeira declaração do Fábio Matias, que foi dada antes do confronto. O interino disse o seguinte sobre essa questão de qualquer ponto emocional já está superado e tudo mais. Abre aspas. É óbvio que um resultado como fizemos ajuda a fortalecer o que os atletas acreditam. Claro, se referindo aqui ao 6-0 diante da equipe do Aurora. Mas isso sempre esteve no nosso ambiente. Temos esse foco. Tudo em relação a essas questões mentais está bem resolvido, bem claro. E é vida nova para a Libertadores e também para o clássico de hoje contra o Fluminense, que é o nosso foco agora. Isso foi antes do confronto, ele deu essa declaração à Band Esportes. Eu acho sempre importante essa postura do Fábio. E a gente cobrava isso aqui do Thiago Nunes, de chegar para os jornalistas que questionam essa questão emocional, 2023, que insistem em falar sobre isso. Era muito importante que a gente tivesse esse tipo de posicionamento. Tá tudo superado, irmão. Nosso foco é agora. A gente não vai ficar mais olhando para trás. E era muito importante que isso acontecesse, mas o Thiago Nunes ficou aproveitando 2023 para poder justificar performances ruins, jogos ruins. E isso não é para acontecer. Eu gosto demais dessa postura do Fábio, que com toda certeza está alinhada ao pensamento da diretoria. Não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso. O Fábio Matias, que vem fazendo um grande trabalho, diga-se, ele também falou depois do confronto. E já eu vou trazer as declarações do profissional, algumas que eu selecionei aqui, que eu acho que são muito importantes, especialmente sobre esse questionamento que foi feito a ele em relação a ele pensar ou não em efetivação. Mas antes de mais nada, vamos falar individualmente sobre os atletas do Botafogo? Pelo menos os atletas aí que começaram esse confronto, né? Começando pelo gol. Gatito Fernandes. O momento do Gatito é muito diferente daquele que a gente já viu o jogador ter com a camisa alvinegra. Verdade seja dita. No gol do Fluminense, por exemplo, o Gatito saiu muito mal. Nem acho que foi o maior responsável, tá? O Halter ali deu mole. Era para chegar e afastar aquela bola e tudo mais, mas perdeu o tempo da bola. Foi confiar, digamos assim, que o Gatito ia segurar a onda, mas o Gatito saiu sem nem fazer a base. Sabe aquela coisa do goleiro fazer aquela base de goleiro aqui para poder tapar o ângulo? O Gatito saiu correndo reto em direção à bola. Mandou mal, não tenho o que falar. A insegurança que o Gatito está passando na meta do Botafogo tá complicada. Tem muito torcedor acreditando que o Botafogo deveria trazer um outro goleiro. Eu já falei sobre isso aqui também. Gostaria de ver esse tipo de contratação, mas não creio que a direção vá fazer esse movimento. Então, por hora, a gente tem Gatito e Igor Gabriel. Daqui a pouco o John volta. E eu espero que o John efetivamente se livre desses problemas de lesão, porque está complicando a trajetória profissional do nosso goleiro, né? O Botafogo pagou alguns milhões aí para contratar o John e eu acredito que contratou pensando que ele poderia ser titular. Ainda dá, claro, o contrato do John é longo com o Botafogo, mas ele voltando agora, eu realmente acredito e espero que ele vai fazer um bom trabalho, para a gente poder ter mais segurança na meta alvinegra. Sobre o Matheus Ponte, aproveitou a oportunidade novamente. O Ricardo ontem comentou muito bem isso aqui, que dos jovens atletas, o Matheus Ponte foi um que aproveitou para passar nesse vestibular botafoguense, digamos assim. Muito seguro ali, de vez em quando pode dar um vacilo aqui, outro ali? Pode, é jovem, né? Jogador jovem às vezes pode estar fazendo um bom jogo. Peraí que o nosso Biriba tá caindo aqui, pô, aí não dá, né? Mas o Matheus Ponte aproveitou essa oportunidade efetivamente. De vez em quando dá um vacilo aqui, outro ali, mas é jovem. E jovem, ele pode tomar uma decisão errada aqui, outra ali. Jogador veterano pode acontecer isso, né? Jogador veterano pode acontecer isso. Mas o Matheus Ponte está mostrando potencial. E esse é um ponto muito importante. De verdade, muito importante mesmo. Lá na lateral esquerda, o Marçal também aproveitou a oportunidade. Tá? Fez uma partida segura. Demorou um pouquinho para recompor em alguns momentos, precisou ali de uma ajuda providencial do Raí para poder chegar e fazer essa cobertura com ele, mas mostrou segurança, mais segurança do que em tantas outras partidas.
aproveitou a oportunidade. Pelo menos no meu ponto de vista, aproveitou a oportunidade. A dupla de zaga, o Lucas Halter não foi bem. Definitivamente não foi bem. O Jefferson Maciel entrou e foi melhor do que ele. Tá, tudo bem, a gente tem que considerar que o Lucas Halter não atua pela esquerda, atua pela direita, mas até aqui no Botafogo ele já mostrou bons e maus momentos. Ele já teve oscilação no Botafogo nesse curto período. Tá se ambientando ainda, tá se adaptando ainda, mas é um ponto para a gente ficar atento, tá? É um ponto realmente para a gente ficar atento. Vai que daqui a um tempo a gente não pode, de repente, ter um teste ali. Danilo Barbosa jogando ao lado do Alexander Barbosa. Eu gostaria de ver isso ser testado, tá? De verdade, eu gostaria de ver isso ser testado. Porque o Danilo, na minha opinião, tem que seguir na equipe. E por que eu tô falando do Danilo? Porque mais adiante você tem o Gregory. E o Gregory vai tomar conta da posição. Eu não tenho nem dúvida disso. Depois que o Alan chegar, é uma outra situação. Você vai poder ali ter uma dinâmica de formação desse meio de campo com várias peças, com várias características. Mas eu acredito que, por hora, a chance do Gregory tomar conta do meio de campo ali dessa primeira volância é muito grande. Sobre o Bastos, deu uns moles ali na linha, né? Deu uns moles ali na linha, participou dessa bola nas costas da defesa alvinegra e é um zagueiro que no segundo tempo foi melhor, mas no primeiro tempo foram 3 jogadas iguais do Fluminense. 3. Numa delas saiu o gol. Mas foram 3 jogadas que o Fluminense enxergou. Bola nas costas da zaga do Botafogo vai dar problema para eles. E efetivamente estava dando. Aos 7 minutos o Lelê perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Cara a cara com o Gatito, jogou para fora. Se fizesse aquele gol, o VAR ia validar, porque estava em condição. Então, o Lucas Halter com Barbosa. Barbosa nem estava jogando. Lucas Halter com o Bastos não foi uma dupla de zaga que, pelo menos no primeiro momento, teve a minha aprovação. Não que isso conte. Na verdade, não conta em nada, né? O que conta é a avaliação interna. Mas essa dupla, pelo menos nesse primeiro contato que a gente teve com ela, eu não gostei. Agora, quando entrou o Jefferson Maciel, aí realmente a coisa mudou de figura. Bastos e Jefferson Maciel eu já achei interessante. Qual a sua opinião sobre isso, Fogão? E a respeito do Danilo Barbosa, eventualmente, ser testado nessa linha de zaga? Se o jogador tiver interesse, claro, né? Na época que foi contratado pelo Palmeiras, um dos pontos levantados foi justamente ele atuar também como zagueiro. Falando do meio de campo, Gregory e Cauê mandaram bem demais, irmão. Mas mandaram bem demais, os dois. O Cauê, então, nem se fala. Tá mostrando um potencial maravilhoso. É mais uma alternativa para o meio de campo do Botafogo. Essa dupla de volantes, o novo treinador vai ter dor de cabeça maravilhosa para escalar. Gregory, Danilo, Cauê, o Patrick de Paula vai voltar. Temos também o Kaique, que na minha opinião deveria ser emprestado, porque vai ficar sem espaço, né? Totalmente sem espaço, verdade seja dita. Você também tem o Marlon Freitas, o Tchê. Você vai tendo várias peças ali interessantes para você poder fazer essa dupla. E você pode ir alternando ao longo da temporada. Por que não? Por que não? Mais adiante você teve o Raí, mandou bem demais. Quando eu vi o Raí aberto pela esquerda, eu fiquei, será? O Raí aberto, não tem muito essa dinâmica para ficar voltando e tal, mas fez muito bem esse trabalho. Do lado direito, o Diego Hernandes não consegue fazer o corredor, não é a dele definitivamente. Essa dificuldade para recompor defensivamente é um problema, tá? E o Diego Hernandes ele tem que jogar na função dele, meio atacante, né? Como ponta, não vai rolar. Como ponta, definitivamente não vai rolar. Lá no comando de ataque, o Janderson conseguiu fazer algumas jogadas interessantes, especialmente aquela que ele dá uma chapada, a bola passa pertinho da trave, mas acaba que vai para fora. Mas foi uma arrancada muito boa, ganhou na força física, botou na frente, e aí tem que ser elogiado. Mas é um jogador muito diferente do Tiquinho, todo mundo sabe disso. O Tiquinho gera jogo pra caramba pra equipe, o Janderson já não é esse tipo de jogador. Tô curioso para a chegada do Igor Jesus. Realmente curioso para saber como que ele pode agregar a equipe do Glorioso, né? Realmente. Enfim, foram boas atuações individualmente falando. Tivemos, claro, alguns jogadores que se destacaram mais, como, por exemplo, o Marlon Freitas, que deu uma declaração no pós-jogo dizendo o seguinte: é muito importante para mim essa boa atuação, né? Não é porque fiz 2 gols e tenho que chegar aqui e falar um monte de coisa. Sou um cara que tem uma sabedoria muito grande.
Continuo trabalhando, buscando minha melhor versão. Sei quem eu sou. Agradecer a minha família por todo o apoio, carinho nos momentos difíceis. Nos momentos bons também, que foram muitos ano passado. É seguir trabalhando com muita humildade. Estou aqui para poder ajudar e tentar dar o meu melhor para ajudar a equipe. Marlon jogou muita bola e é nessa hora que a gente tem que ser justo. Criticar quando merecido, elogiar quando merecido também. E nesse caso do Marlon, é obrigatório elogiar. Porque foi um grande clássico, teve muita personalidade, tá? Pegar aquela bola, bater o pênalti, muita personalidade. E isso realmente é importante para a equipe do Botafogo, vamos ser sinceros aqui. Para encerrar, Fogão, deixa eu trazer aqui uma declaração do Fábio sobre essa questão de: e aí, tu tem desejo de ser efetivado? O interino disse o seguinte: particularmente, é lógico que temos objetivo no futuro, a longo prazo. Não sei, futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido. Nós poderíamos ter perdido o jogo e estar falando aqui outra coisa. Vamos organizar a casa, deixar as coisas organizadas para que a chegada do novo treinador seja menos traumática. É esse o meu objetivo dentro do clube. Muito consciente, Fábio. Trabalhe, se desenvolva, um belo dia a oportunidade de assumir a equipe principal vai aparecer. Mas nesse momento, você tem que estar consciente do trabalho para o qual você foi contratado. O Botafogo vai ao mercado, vai trazer um treinador, isso vai ser absolutamente essencial. Enfim, Fogão, é isso. Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, daqui a pouco eu estou de volta. Um grande abraço e até a próxima.